Rogério Bellarmino, nosso UNETO 11:30, palmas para ele. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos ao primeiro ciclo de palestra do Reto Computaria, está ficando importante. Hoje nós vamos conversar com o Mário Trota Filho, que trabalhou na Racimec, empresa que fabricava computadores nos anos 80 e início dos anos 90, e computadores no início dos anos 90 e anos 80 é nós, né? E só que dizer que trabalhou como técnico não faz justiça ao exatamente o que aconteceu lá e ao que o Mário viveu. Então nós o convidamos para contar a história dele. Mário, conte um pouco sobre você, fale sobre como você começou a trabalhar na informática, especificamente na Racimec. Na Racimec eu entrei na Racimec de um jeito bastante peculiar, bastante estranho. Fui lá consertar um no-break deles, conheci a empresa, falei, poxa, gostaria de trabalhar aqui. Estão abertas as inscrições para técnico. Você não quer fazer uma prova? Fiz, entrei. E fui trabalhar exatamente no departamento de loteria esportiva. Nada a ver com informática e computador. Máquinas dedicadas. Mas, com o decorrer do período, acabou sobrando-me tempo e havia necessidade de manutenção de determinados pontos e eu fui me inteirando, fui me dividindo dentro da empresa e fui até que um dia houve um problema num MSX e o pessoal manda para assistência. Alguém já viu? Não, nunca ninguém viu. Eu falei, não, eu já vi, conheço, tem em casa. Era um expert, um hotbit? Era um expert. Tá? Era um expert com um cartucho Logo. A linguagem Logo, né? Da Tartaruguinha. Da Tartaruguinha, exatamente. Foi que ano? Isso foi 89, 90 e pouquinho. Tá? O dono da Racimec tinha uma ideia muito interessante, que era já preparar, tá, os funcionários desde pequeno. Então, um funcionário que tivesse filhos, eles tinham uma creche focada à tecnologia. Então, esses MSX eram usados nessa creche. Com o logo. Tá? Então, era mais barato ter o MSX do que ter um PC de época. E eram experts. Tá? Então, deu um problema no PC, que foi uma besteira, foi um mau contato de memória, aquela placa sopetada da Gradiente, deu uma apertadinha, tira uma borrachinha, voltou a funcionar. E por aí eu acabei me envolvendo mais no projeto, e aí a própria Racimec decidiu expandir a creche e achou que seria interessante, ao invés de comprar, fabricar. E começou-se um estudo sobre isso. O dono da empresa era entusiasta, né? Ele era um profundo entusiasta, então ele rodava o mundo, via as coisas lá fora. Qual era o nome dele? Simão Braia. Simão Braia. Isso aí. E ele comprava as coisas, trazia para dentro da empresa, colocava lá no pessoal da engenharia, via o que dava para fazer. A gente melhorava-se, copiava-se, né? E que micros era esse? Que MSX eram esses que chegaram? Bom, na época chegou um MSX que eu tenho o manual dele aqui nesse bolo, aqui, é esse tal de Solar 10. Suna é o nome da empresa, Isso. Hoje a gente vai botar esse cano desse negócio. E foi a partir disso aqui que a gente começou. Olha, aqui a maioria das pessoas que é conhecedora de MSX e nunca ninguém tinha ouvido falar de uma empresa chamada Suna que tivesse fabricado MSX. Pois é. E o cara desenterrou isso em algum lugar. Se algum lugar era o quê? Coreia, não é isso? Não sei. Sinceramente, eu não lembro de onde veio. Coreia. Então, começou-se a tentar desenvolver, mas paralelo, muita coisa, e acabou que a gente estudou muito sobre o produto, estudamos muito sobre o MSX, e começamos pelo lado menor, que a gente já tinha parte do produto, que foi drive. Então, a gente clonou uma das interfaces, mudou-se o que aparece. A interface também vinda da Suna? Ou... Não sei de onde veio a interface. Tá? Essa parte do projeto eu não participei. Eu não fiz exatamente parte da engenharia do produto. Do drive ou do MSX. Eu apenas dava consultoria, porque como eu já tinha uma bagagem de MSX, já era entusiasta da MSX já há mais tempo, então tinha muito mais informação do que a própria pessoal de engenharia da Racimec, partiu apenas de pequenos manuais.
Quem aqui dentro sabe de MSX? Era você, né? Era eu, exatamente. Então eu fui lá, não, isso é assim, tem uma empresa fabrica, Nesse meio tempo, foi na época do gatilho salarial, não lembro qual era Nossa, o que tinha de mecanismo bizarro econômico naquela época, a gente não consegue mais lembrar. Então, eu lembro que foi uma parte dessa, o salário lá ficou muito ruim e eu acabei recebendo uma proposta de emprego muito melhor. E eu me desliguei da Rasmec, tá? E fui trabalhar na 28 de setembro, onde eu conheci a MSX Soft. Onde eu conheci o Sr. Nasser, que era dono, e o Renato, que era filho do Sr. Nasser. Os dois administravam a empresa. Foi aí que eu conheci o 2.0 da DDX e, dado o momento, fui dando apoio a eles também, porque eu já tinha pego um pouco de bagagem técnica da MSX na Racimec, com o Sona. Com o Suna e com os experts, tá? Que é o que... Do logo das crianças da creche. Do logo das crianças da creche, que foi, assim, vamos dizer assim, um ponto de início. Isso aqui foi um ponto secundário, tá? Não foi o ponto de partida. O ponto de partida foi com os experts. E comecei a dar apoio técnico para eles. A instalação dos 2.0 da DDX, a manutenção nas interfaces, os ajustes e expandindo o departamento de manutenção da MSX Soft. Nesse meio tempo é que eles me convidaram a conhecer a fábrica da DDX em São Paulo. Foi uma viagem muito interessante, foi um conhecimento muito interessante, porque a DDX, ela fabricava todo o hardware dela de ponta a ponta. Então, as placas de circuito impresso eram fabricadas por ela. Então, por isso não se consegue nada ligado a isso, porque nasceu e morreu com eles. E a papelada, essa não se sabe por onde foi parar. Onde foi parar? Como a DDX estava em São Paulo, provavelmente alguém da época, pode ser que tenha ou não, se é localizável ou não sei. A gente está precisando achar um Mario Troca equivalente da DDX. Da DDX, exatamente. O que eu tenho aqui são coisas que eu trouxe, que eu tinha na época, um apanhado da MSX Soft, ou seja, manual de alguns jogos e programas de época. Eu tenho cópias aqui oriundas da MSX Soft e tenho coisas técnicas de MSX oriundas da Racimec. Por exemplo, o manual original do VDP e do gerenciador de áudio, tá? 8910, eu tenho manuais originais aqui, do PSG, está aqui. Eu tenho dump de algumas EPROMs em impressão matricial, está aqui. O arquivo eu não tenho. Eu não tenho o arquivo, porque naquela época, gravador de EPROM, a Racimec tinha 3. Um na engenharia, um no desenvolvimento de software e um na produção. Acabou. Era algo muito caro, difícil. Então pegar um EPROM e tem toda uma burocracia. Não dá para chegar com esse EPROM para mim e me dar um disquetezinho. Não tinha isso. Então o que eu podia fazer é levar EPROM para casa e dampear. A gente arruma alguém para digitar isso tudo aí, os Access. Não, sério, eu te garanto que vai aparecer alguém disposto a fazer isso. Mesmo. Essa é uma EPROM. De quê? Não sei. Se não tiver aqui, tem algum lugar que deve ter algumas mensagens e tem um texto aqui. Interface, isso tinha Tecno Red. Deve ser isso mesmo. Essa aqui eu acho que eu até tenho essa aí para uma em casa. E é isso, basicamente é isso que nós temos aqui. Você querendo ter uma ideia, ver alguma coisa interessante. O objetivo é escanear isso tudo, né? Porque tem coisas aí que tem muita coisa. E se não estiverem aí, vão ser perdidas. Vão ser perdidas. Tem muita coisa aqui que eu acredito que não tem lugar nenhum. Como, por exemplo, a interface de drive. A interface de drive não. O chaveador de drive, que converte drive de 720 para Leadcap 360, está aqui o projeto original. Porque no MSX, num drive de 720 do MSX, nativamente você não consegue ler um disquete 360. Não consegue ler o disquete 360. Então, na época, eu desenvolvi, quer dizer, existia já essa plaquinha, só que ela era muito grande e era difícil acomodar ela dentro do gabinete
do drive. Normalmente ela acabava ficando pendurada pelo lado de fora. Então eu peguei e enxuguei o projeto e relancei um terço do tamanho. Aí o drive fica dual, ele lê nos dois formatos. Nos dois formatos. Você tem uma chavinha atrás, se você Sim. quiser ler o disquete 720, você vira a chavinha para um lado. Se você quer ver o disquete 360, você vira a chavinha para o lado. Então, esse projeto foi meu e depois a DDX copiou. Em algum momento, então, nesse meio tempo, você voltou para a Racimec, foi isso? Nesse período que eu fiquei trabalhando na 28 de setembro, que foi período de um ano mais ou menos, eu fui chamado para voltar para a Racimec. A situação financeira do país estava mais estável, a empresa estava mais estável, a Racimec. Que ano era? Isso foi em 92, 93, eu não tenho essa data de cabeça, teria que procurar, mas eu posso te passar essas datas. As pessoas já estavam terminando de receber de volta o confisco, né, naquela época. Naquela época. Então foi uma época que a Racimec voltou a ter bons salários e, por um acaso, essa empresa que eu estava, ela teve Soft. Não, eu não estava na NC Soft. Eu estava na Soft Consultoria. Era uma empresa que fazia o DEPRO, que é o... DEPRO é o Fox Pro nacional. Por conta da reserva de mercado, todo mundo tinha que usar software nacional. Sim. Então, a Soft Consultoria tinha uma boa renda porque no Brasil só ela que tinha o software, só ela podia vender. E eu fui para essa empresa na época. Era o Fox Pro um equivalente desenvolvido honestamente ou mensagens de copyrights trocadas? E... Não. 100% desenvolvido, com certeza. Lá tinha o departamento de desenvolvimento de dados X-Base funcionando, exclusivos. E com todos, uma das coisas que foi muito legal na Soft Consultoria é porque como a gente desenvolvia um software e todos os softwares funcionavam a partir do DOS, então você tinha que ter compatibilidade do software com todo e qualquer computador. Então todo e qualquer computador fabricado no Brasil, nós tínhamos um lá. E o que mais tinha era TC e XT com alguma bizarrice que fazia com que as coisas não funcionassem, né? Exatamente, tinha muito isso. Um grande problema era criar os drivers para a impressora. Porque no DOS você não tem um Windows lá. Sim, cada software tem que ser a coleção de drivers. Cada software tinha que ter sua coleção de drivers. Na hora de instalar você falava, não, eu vou imprimir com a impressora A ou com a impressora B. Tem um livro muito interessante sobre histórias de horror de tecnologia da área de informática, e tem uma que é justamente baseada no problema que deu esse negócio de dados de impressora para os fabricantes do WordStar. É um pesadelo isso para fabricantes de software. Um pesadelo. O que eu acho que na época, eu diria até que a informática na época, a parte de programação, eu acho que gerava mais cabelos brancos. Sim. Porque o cara tinha que se virar com 640K de memória que o PC tinha. E as incompatibilidades, aqueles XTs malucos que aparecem de vez em quando, e milhões de famílias de computadores diferentes compatíveis uns com os outros, etc. Sim. Mas e aí, voltando para a Racimec, voltando para o MSX, que é o nosso forte. Voltando para a volta, que você voltou para a Racimec. Eu voltei para a Racimec. Quando eu voltei, a parte de desenvolvimento do MSX tinha encerrado. Tá? Eu acho que pelo período de vacas magras da empresa, ela teve que cortar alguns custos. E o MSX foi um dos custos. O fim do MSX na Racimec aconteceu enquanto você não estava na Racimec? Quando eu não estava na Racimec, quando foi na época das vacas magras, problemas da economia do país, eles tiveram que cortar projetos. Já estavam pagando pouco para o pessoal, etc. Deve ter sido um êxodo de pessoas que eram críticas. E acabou morrendo. E acabou morrendo o projeto MSX. Então, a única coisa que a gente realmente começou, fez e terminou foi a interface. A interface de drive com o drive, porque nós já tínhamos o drive. E essa interface foi ao mercado como produto da Racimec? Isso, foi só isso. Alguém tem uma interface de drive da Racimec aí? Existe? Deve ser, alguém deve ter. Sim, eu tenho... Se alguém assistindo esse vídeo tiver, por favor, manifeste, mostre, fotinha, vídeo. Tá legal. Porque eu acho que eu tenho... O drive eu sei que eu não tenho. Eu não tenho mais o drive por vocês, né? Pela Racimec. Eu não tenho. Eu não sei se tenho na minha sucata placas. Porque sua sucata, cara, você falou da sua sucata. Não, continua, porque esse papo é o...
Porque quando a Racimec definitivamente fechou no Brasil, que ela foi vendida por uma empresa estrangeira de loteria, ela acabou com o departamento de informática. De bolsa? Não, foi vendida para a GTEC, tá? Que trouxe a loteria americana no formato americano para o Brasil. Tá? Eu acho que o Simão cansou, cansou de ganhar dinheiro. Cansei dessa brincadeira. Se ganhar dinheiro, eu vou passar a gastar dinheiro. Eu vou passar a gastar dinheiro. Sabe assim? Então, quando a Racimec fechou, eu tive a oportunidade de comprar parte do estoque e dos ativos da empresa. Tá? Foi aí que eu comprei muito instrumento, que até o nosso amigo aí forneceu. Apresente para o nosso amigo. Eu era representante account da HP. Diga-nos o seu nome, quem você é? Oscar Almeida. Eu era sales representative da Telepac. Então, alguns equipamentos que ele vendeu estão comigo. Ele vendeu para a Racimec e hoje estão comigo lá. Tá, esse E equipamento muito bem funcionando. Olha, equipamento de instrumentação é legal, é divertido, é maneiro, mas a gente quer saber de 8 bits. 8 bits. Vamos lá. Veio comigo algumas placas de drive da própria Racimec. Veio comigo, junto, algumas sobras da engenharia de MSX. Eu consegui localizar isso lá no estoque e comprei o lote. Alguém lá decidiu juntar os lotezinhos e eu consegui ter acesso a esses lotes e comprei os lotes mais interessantes, para mim, que era coisas de MSX, já que eu ainda estava envolvido com MSX, na MSX Soft. Eu falei, poxa, isso pode ter... GTEC, não é o nome da empresa que você estava... Não, a empresa que eu estava na Soft. Tá, não era DOS, o pessoal... Coisa que não tinha nada a ver com a MSX. Lá era só emprego mesmo. Então, eu comprei várias coisinhas. Então, tem interfaces desmontadas, muitas. Estão só a placa de escrito impresso, provavelmente desmontaram para levantar o projeto. EPROMs com alguns códigos, que eu não sei também o que é. Tem placas de cartucho vazias, limpas, sem solda, sem nunca terem sido usadas. Provavelmente coisas do desenvolvimento da época já não mais estava lá. E o melhor, o material da biblioteca da Racimec ficou disponível para venda também. Tá? Tudo que tinha lá sobre MSX que estava disponível para venda, eu trouxe. E o MSX da Racimec, que era a intenção de fabricar, ele chegou a existir fisicamente? Existia no papel? Só papel, tudo no papel. Tudo no papel. Existiu o esquema, né? Existia um esquema, mas tudo que eu tenho, que eu consegui ter, foram manuscritos. Nada desenhado no computador ou escaneado. Tudo era manuscritos. Tudo isso aí é na pilha para te mostrar aí, pessoal. Vamos ver. Eu vou pedir para o meu contra-regra, também o Neto 11,6, Rogério Bellarmino, levar ali na frente da câmera para aparecer no vídeo. Beleza? Isso tudo são manuais que vieram da MSX Soft. Aqui um outro dump, que eu também não faço a mínima ideia de que EPROM é. Eu estou me preparando para aparecer no vídeo, isso aí, manual de palhada City. Aqui o levantamento da interface. O projeto da interface de disco, né? Interface de disco. Então vai lá, mostra o povo. Isso aqui é do gradiente. Isso é coisa que está na Gradiente, esquema da Gradiente. Esquema da gradiente. E vocês conseguiram isso por canais não oficiais, não suponho. Provavelmente. Vocês não deveriam ter isso. Não, provavelmente não. Aqui, ó, esquema da interface serial. Sim. Tem o esquema de XT no meio também, não tem? Tem o esquema do XT. Da Racimec. Da Racimec. Mostra para nós. Isso aqui foi feito em conjunto com a Itautec. Esquema original. Aqui um dos primeiros desenhos da interface, onde começou a interface 720 360. Esqueminha adaptador, né? Original. Aquela plaquinha que você mostrou pra gente o layout, né? Exatamente. Aqui uma nova instalação dela. Isso aí é um XT completo, de cabo a rabo, a placa-mãe toda. Computador, memória, chipset. O Mário estava me contando agora há pouco, pelo que sabemos,
Esse é o primeiro PC compatível que temos conhecimento. Agora que você destruiu os nossos corações, eu vou destruir o seu. Porque você ia ganhar uma nota preta com esses micros. Você ia ganhar os tubos com isso. E se você quisesse ser mal, você pegava um de cada vez, dizia que era o único. Vendia o primeiro por, sei lá, por 5 mil reais, por 8 mil reais. Tem o segundo, aí você já vendia por 6, por 5, aí... dava 20, né? Era legal. Tem que vender essa 2 mil cada um. Você tem isso tudo, não é não? Um carrinho. Aquela famosa frase que a ignorância não é pensamento. O mais interessante é que, dando uma tangenciada no assunto, eu sou colecionador de pinball. Sim. Tá? E... Membro do Rio Pinball Clube. Membro do Rio Pinball Clube. E a gente tem no clube operadores de pinball da época que fizeram semelhante. Porque o pinball acabou e o pessoal fazia fogueira com as máquinas de pinball para separar a madeira do ferro e do cobre. Só tragédia nessa entrevista, só tragédia. Porque não tinha, você imagina guardar 1000 máquinas do tamanho dessa mesa. O custo disso, aonde guardar? Precisa de um hangar para isso. Então fica inviável. E dois, quem iria imaginar que hoje seria um item de coleção? Da mesma forma que o MSX hoje é um item colecionável, eu tenho alguns, quem iria imaginar? Por acaso eu tenho alguns, porque eu tenho um desmontado, que foi o primeiro MSX dentro do gabinete PC, que se possa ter ideia, eu fiz isso lá naquela época, tá? E depois eu vim comprando em brechós outros, então eu tenho alguns experts, tá? Inclusive ainda tenho um Hot Beat lacrado na caixa, com o cartucho original de demonstração que ele vinha. E a caixa do meu MSX, o qual eu comprei na caixa, eu tive que jogar fora por problema de espaço. A caixa manteve o micro. O micro está lá comigo até hoje, o meu primeiro está lá, o meu segundo está lá, esse outro que eu montei dentro do gabinete, porque esse micro até tem uma história bastante peculiar. Esse micro foi uma briga entre marido e mulher, a mulher jogou o micro janela abaixo, terceiro andar. Então, o marido não era você não, né? Não. Mas não, a esposa jogou. Né? E ele recolheu o que sobrou e acabou me dando. E o gabinete não contemplou essa doação. Ele já mandou a mulher embora. Eu teria jogado a mulher, mas dava menos trabalho. Mas beleza, vamos deixar, cada um com seu cada um. Eu acabei não tendo gabinete para pôr o micro. Então eu decidi colocar ele dentro do gabinete PC. E a placa-mãe funcionando ainda. Depois E a placa-mãe sobreviveu. tinha uns trincadinhos, teve que fazer uma trilhazinha ou outra, né? Besteirinha. Rise from Your Grave, legal. Aí fiz, não tinha o teclado mais, o teclado quebrou. Aí eu acabei tendo que fazer o teclado. Então, uma bela noite de sexta para sábado de manhã, a placa do teclado estava corroída e pronta para ser furada. Foi numa madrugada inteira, fazendo com letra 7, Decadry, as trilhas do teclado. Fazer placa de circuito parece uma letra 7. Aí eu encontrei, quando terminei eu olhei, está pronto, só falta corroer. Aí eu dei conta, aonde que você vai corroer a placa deste tamanho? Isso é comprar uma bandeja assim. Não, mas isso era 6 e pouca da manhã. Vai comprar bandeja onde? E você estava com um excesso de fogo no rabo e não ia esperar para abrir Não passei por um decreto. Natural. Eu entendo a sua situação. Você entende perfeitamente. Então você provavelmente vai compreender que eu usei a bandeja de gelo da geladeira para corroer a placa de circuito impresso. A sua esposa deve ter ficado feliz que A geladeira era nova, dava para comprar uma bandeja nova no dia seguinte, sem estresse. Mas corroí, fiz a placa e funcionou. Claro, tem umas telhazinhas. E você ainda tem esse teclado e o... Tenho esse teclado, tenho todo o interior, eu só não tenho o gabinete. Mas o gabinete era um gabinete genérico de PC. Era um gabinete genérico de dá PC. Dá pra arrumar, dá pra... Eu até tenho um gabinete do Microtech 386SX original, que vai ser onde eu vou colocar, porque naquela época, antes de eu conseguir fazer essa façanha do Leucast 360 no 720,
você tinha que ter uma pilha de drives e ficar desligando e ligando de acordo com o que você ia usar de disquete, o que você ia jogar. Eu consegui colocar 3 leitores de disquete mapeado via BASIC. Então eu escolhia quem ia ser o A, quem ia ser o B. Via comandinho de BASIC, eu fiz uma plaquinha de interface, cortei as trilhas na placa de controle do drive. E você não tinha os DOS mais modernos que você pudesse ter drive A, B e C, né? Não tinha essa tecnologia toda naquela época. Naquela época não tinha isso. Então eu tinha A e B e eu colocava eles da forma que eu achava que eu botava o 1.44 que na época, apesar do disquete ser pequeno, 1.44, mas era o 720 de 3,5. Na ordem que eu quisesse, então pra mim tanto faz. O jogo é 720 5.4. É 720 5.4, tem que botar quem com A? Vai lá, comandinho, eu tenho essas placas todas guardadas. Eu te garanto que E vou montar. A volta à vida dessas coisas terá lugar de honra na sessão Rise From Your Grave do nosso podcast. Óbvio. Estaremos aí, firme e forte. Vou trazer e apresentar. Naquela época, meu MSX já era com fonte chaveada. Eu já não usava a fonte da Gradiente. Apesar de ser a placa Gradiente, quando houve o acidente do transformador, capotou-se, se embolou com a placa da fonte e quebrou. E eu Você está falando do entrevero com a música? Não, essa foi de o que voou, Expert, aquele Expert que voou. Sim. Que eu montei que foi no voado. Expert, que foi voado. A placa analógica dele, que é a fonte mais a parte analógica, não tinha recuperação. Sim. Mas que andar? Cara, foi o 3º ou 4º andar, um negócio desse. Olha, a placa sobreviveu. Caramba. Não, ainda bem que foi o terceiro, né? Acho que do quinto pra cima nem a placa ia sobreviver. Eu acredito que não sobreviver. A grande vantagem eu acredito que fisicamente a placa ter sobrevivido, como ela era grande, ela tinha possibilidade de flexionar. E era de fibra. O gabinete foi a célula de sobrevivência da placa. O gabinete foi a célula de sobrevivência da placa. Como a placa analógica é fenolite, eu acho que ela quebrou. Seu Hotbit está vivo pelo mesmo motivo que o Robert Kubica e outros estão vivos. É possível. Esse Hotbit foi um presente de um amigo que não sabia o que fazer. Questões de mudança de endereço. Sai da casa da mãe, vai para um apartamento, você tem que começar a compactar. E ele me deu um Hotbit na caixa lacrado. Assim como um Atari na caixa lacrada. E lacrado ainda está e na caixa ainda está, né? Lacrado está, na caixa está. Fazer um unboxing, vou botar isso para funcionar. E aí, Toy Story 2, né? Brinquedos só para serem brincados, não são para né? Bom, como eu também estou de mudança, eu não sei onde ele está. Está em alguma caixa da mudança. Mas você nos promete que vai achar esse troço todo. Em algum momento. Existe uma divergência ideológica ali, que é a mesma divergência ideológica do Toy Story 2, né? Que as coisas ficarem na caixa, preservadas, as coisas têm... Não curto muito isso aí, não. Você é a favor de abrir e usar, né? Vocês sabem que vocês vão infartar várias pessoas. O quê? Vocês vão infartar várias pessoas durante o processo. Vocês vão infartar 50 com atalho, mas 100 com o Olha, mais do que ele infartou com aquela história do sono, eu duvido, cara. É verdade. Duvido. O cara tá atravessado aqui na garganta. O bom vai morrer muito vendedor picareta, vai morrer com o processo. Esse infarto. Cara, é isso. E o que vocês precisarem de mim, a qualquer momento, é só marcar. A gente vai, eventualmente, vou escanear isso aí tudo. Isso aqui, por um acaso, é a placa analógica de vídeo que eu fiz para substituir a placa analógica do MSX. Que muito provavelmente iria pro MSX da Racimec caso ele existisse, né? Provavelmente. Tem até aqui alguma coisinha escrita, enfim. Tem muita coisa aqui. Gente, eu estou inclinado a começar a abrir para perguntas da galera. Vamos fazer umas 5 perguntas aí. O mais rápido a levantar a mão faz a primeira pergunta. Só tá tímido. Estou muito feliz de você ter vindo compartilhar essas histórias com a gente. Tem muito mais história escondida aí dentro dessa... Oi, ele tem uma pergunta a trazer. O câmera tem uma pergunta. O câmera tem uma pergunta. Pergunte, câmera. Você que está perto do microfone da câmera, é bom que sua pergunta vai ser direito. Vai. Mário, uma vez falaram que uma pessoa chegou no encontro, no MSX Rio, e falou que tinha um conjunto num depósito na Ilha das Flores, em Niterói,
de uns MSX da Samsung, MSX1 da Samsung. Aí disseram que foi importação da Racimec. Eu não lembro se eram 20 ou 30 máquinas, a gente perdeu o contato. Você sabe alguma coisa disso? Ele pode ter errado a marca, né? Pode não ter reconhecido. Vai ver que era aquele Suna. Cara, mas a Racimec tinha um vínculo comercial muito forte com a Samsung, tá? Mas isso foi pós-era MSX. Então eu não creio que a Racimec tivesse trazido o MSX Samsung, ainda mais o 1.0, num período tão tardio, tá? Não acredito, pode ser que tenha havido algum desvio. A Racimec importou um computador PC 386SX da Samsung aos containers. Pode ser que seja isso. Pode ser que tenha isso e os MSX. Não acredito. Não acredito. Porque isso foi bem... Pra você ter ideia, os computadores... É bem posterior à era MSX. Nós já estávamos com 386SX. A Racimec deixou de existir que ano? 97. Porque, completando o que o Ricardo falou, eu cheguei inclusive até uma dessas máquinas de suporte, era um Samsung CP600, e eles vieram mais ou menos na faixa de 91, 92. Não deve ser então, não deve ser. Mas a pessoa falou explicitamente MSX, não foi? Foi, a pessoa falou... MSX, primeira edição, e é o CP600 da Samsung. Bom, como eu tive um período fora, não sei o que aconteceu nesse período que eu estive fora. E quando eu voltei, o projeto MSX já estava engavetado. Então eu nem tive contato com essa parte. Tá divulgado, porque nós temos uma história, é uma parte da história que a gente precisa completar. Eu não tenho mais contato com quase ninguém que tenha tido algum tipo de ligação do setor de desenvolvimento de tecnologia da Racimec. Eu até tenho contato com uma pessoa que comprou comigo alguns lotes, mas ele não se interessou pela parte de MSX. Muito pelo contrário, ele se interessou muito pela parte da Samsung. Ele comprou muito material Samsung. Que tipo de produto? PC. Tá? Até PC da Samsung. PCs da Samsung. Monitor, impressoras e esses computadores, até um notebookzinho da Samsung, que por acaso eu tenho ele em casa. Tá? Pode ser, claro, destruído, mas está lá, era o que tinha da Samsung. Eu não vi, nunca me passou por ouvidos que pudesse ter existido essa compra. Tá? Claro, na época que o MSX estava forte lá, e eu passei um período fora, então pode ser que tenha essa informação. Não estou afirmando que ela é uma inverdade, apenas eu não tenho conhecimento desse assunto. Tá? E acho pouco provável. Pode ser que tenha existido. Agora, será que esse depósito ainda existe? Isso ainda está lá? Bom, para isso nós precisamos que o Ricardo tenha sorte de recuperar o contato com essa pessoa que perdeu o contato, né? Então, pelo menos a pessoa disse uma localidade. Ilha das Flores em Niterói. Ilha das Flores em Niterói. Ali na Ilha das Flores. Na hora que a gente desce da ponte em Niterói, daqueles acessos ali, falou que era um depósito na Ilha das Flores. Essa pessoa veio, a Racimec nunca teve nada fora de Jacarepaguá. Tá? Nunca teve nada fora de Jacarepaguá. Todos os depósitos dela, tá? Tanto os oficiais como os oficiosos, eram em Jacarepaguá. Um deles era bem escondido numa estrada que começava com asfalto, ia para paralelepípedo, ia para o barro, ia para o mato, tinha um depósito da empresa lá. Mas nada fora de Jacarepaguá. A gente vai... Pode até ser que alguém tenha comprado esse lote em algum momento da Racimec, tenha levado para um depósito pessoal, particular, e não tenha dado destino. Tá? Por acaso o cara tenha mantido esse depósito com esse material dentro até hoje, por algum motivo, talvez não seja nem plausível, mas manteve. Se eu tivesse um depósito desse, talvez eu teria um Suna. Se você conhecer como é que é o processo de fabricação, quer dizer, você fez os esboços de algumas placas, alguma coisa, mas isso normalmente é acompanhado de sistemas de desenvolvimento. Por isso, 64 mil que tinham lá, que é onde você monta o firma e monta o desenvolvimento de qualquer sistema, e isso até onde eu acompanhei, eu conheci o pessoal do laboratório, nunca teve nada ao nível de 8 bits das máquinas
Não, estão comigo. Os simuladores para desenvolver de software estão comigo, Isso. mas não tinha Isso. Z80. Z80, exatamente, os points Z80. Só tinha 6.800 e 8085. E 8088, Foi os que eu vendi. tá? Esses eu tenho, estão comigo. Z80 não tinha nada. Estão fazendo microcontroladores da Intel, né? 8051, né? Cara, a Racimec chegou a trabalhar com 8031, antes do 51, tá? A gente chegou a trabalhar com ele, mas esses nem os simuladores eu tenho. HP, né? HP. Eu trabalhei com um desses no IME que simulava 8051 Isso. e 31 também. Os dois são co-irmãos. 51 era mais comum, assim. Tá? Mas Z80, eu não tenho nada na Racimec de Z80. Seria difícil você fazer um produto sem passar Por essa etapa. Por essa etapa. Então eu acredito que o processo MSX nasceu num momento com uma rampa de subida bem agradável, mas encarou essa crise financeira que o país se enfiou no meio da subida dele. Então, já que é um negócio que está começando e não chegou a um patamar de estabilidade, foi o primeiro projeto a ser contado. Começou tarde demais, né? 89 a Sharp, a Epson e a Gradiente já estavam no mercado há 4 anos. Eles começaram em 85, final de 85. Mas eu acho que o grande caminho da Racimec é a visionariedade, o ser visionário do dono. Que era, a ideia dele era ter a creche dos filhos dos funcionários, educá-los, e foi feito um prédio lá, tá? Que inicialmente era um estoque, tá? Mas ele tinha estrutura para se montar uma faculdade para formar o corpo de engenheiros da próxima geração da empresa. Então eu acredito que essa parte de MSX seria assim um hobby para sustentar esse lado, Sim. não para tê-lo como um item de comércio, e sim para Algo que sustentasse. autossustentar-se, exatamente, para a própria Racimec consumir eles. Entendeu? Claro. Consumir e posteriormente vender. Podendo vender, entrar um cascalinho a mais. Mas não tem por que não. Seria MSX2 ou um? A gente estava partindo do gradiente do Expert. Talvez uma outra questão que possa ser colocada também é o seguinte: enquanto que você fez todo esse planejamento de querer ter esse tipo de coisa ainda no final dos anos 80, com os anos 90 entra o Collor e vem a abertura das importações logo depois. Chove clone de PC. E aí, na hora que você abre a abertura das exportações, toda essa questão de você querer formar mão de obra, isso no ambiente de reserva de mercado faz todo sentido. Quando você abre o mercado, essa coisa deixa de fazer sentido, porque aí você, enquanto nós estamos aqui nos 286, que era o que a indústria nacional produzia, os 286 já eram para grandes empresas e era um gap de preço muito alto, lá fora nós já estávamos nos 486. Então aqui a gente pagava muito mais caro para o equipamento que lá fora já era quase obsoleto. Exatamente. Então eu acho que foi esse que pegou e enterrou o projeto MSX Com certeza. Não só da Racimec, mas os muitas outras. Isso, de tudo. E a Amiga. Se bem que o Amiga entrou depois já no esquema de simplesmente revenda, né? Ele morreu por outros motivos. Tem duas perguntas para fazer. Uhum. A primeira é, você falou da Gradiente, qual o nível de relacionamento que vocês tinham com eles? Se era complicado de trabalhar com eles, se era fácil? Eu me lembro que até na época eles comentavam a interface de vocês, interface de drive. Cara, essa parte... E a segunda pergunta é, se vocês tinham alguma ligação barra relacionamento com a Sharp, com a Apple. Cara, você diz a Racimec. A Racimec, isso, vocês a Racimec. Como a gente ficava na engenharia, quem ajeitava esses detalhes mais peculiares de relacionamento era o departamento de relacionamento externo da empresa, a gente não tinha acesso a isso. Tá? Quando havia reuniões sobre qualquer coisa, simplesmente o cara chegava, olha,
isso aqui é um manual de um produto que eu achei interessante, lê, tá aqui um produto, descobre o que é, vê o que dá para fazer. Ou seja, a gente não tinha muita informação de como isso nasceu, de onde surgiu. É claro, depois nos bastidores havia os murmúrios, porque muita gente, uma empresa com cerca de 1000 funcionários e refeitório interno, você almoça com muita gente. Então, às vezes, quando você sabe onde é que veio aquele negócio, não sei não, mas eu acho que quem fez isso foi a fulana. Aí você acaba tendo alguma informação que você não sabe se é com certeza não é oficial, mas a veracidade, né? Esse cara tá me enchendo o saco, querendo saber, comprou na barraca do Zé, só para ele parar de me encher o saco. Entendeu? Então, não pode se afirmar veio pelo formato A ou veio pelo formato B. Eu, pessoalmente, acredito muito que tenha vindo de uma forma escusa. Sim. Tá? Mas vocês surrupiaram coisas da Gradiente sem eles saberem, né? Não posso falar isso. Ok. Então você tem o direito constitucional de não produzir prova contra si próprio. E eu vou respeitá-lo. Pessoal. Você falou no início que tinha 3 gravadores de EPROM. Eram ligados a uma standalone, era ligado comigo? Alguns eram standalone, na fábrica era standalone, na engenharia era ligado num PC via comunicação serial, salve Deus, tá? Que era 30 tentativas e 50 desistências para você gravar uma memória. Não. Funcionando em MSX, gravador de EPROM? Não, nunca vi. Nem na DDX. Nunca vi. Tanto é que o nosso amigo aqui pode não passou pela etapa de desenvolvimento, muito menos pela etapa de queimar EPROM. A tecnologia de gravar EPROM na época era tão rústica, tão ineficiente, que os programadores de EPROM eram apelidados de queimadores de EPROM, porque eles literalmente queimavam boa parte das EPROMs. Queimava do verbo sair a fumacinha, derreter o soquete. Isso era algo assim comum, ninguém. Ih, queimei uma memória. Não, ele queimou. Pega outra aí, Zé. E segue a vida normalmente como se nada tivesse acontecido, tá? Então, por isso que era queimadores de EPROM, porque realmente o negócio levava a sério o apelido. Queimava mesmo. Tinha aquele cheirinho maneiro na hora de apagar, né? Do ozônio. Sim, aquela lâmpada ultravioleta, que era uma novela, que você botava aquele monte de EPROM lá dentro, 15 minutos e ficava olhando no relógio, não podia passar um segundo. Aí hoje você pega, joga a memória lá, aí daqui a pouco toca o telefone, você tá no WhatsApp, passou 2 horas. Gravar, ok, já vai. Você é uma pessoa mais resistente que a gente dá crédito. Fora o cara que fica de fora do papel laminado para colar na janelinha. Na janelinha, o papel laminado. Tinha isso também, Oi. Nossa última. A última do nosso amigo João. Última mesmo, hein? Gostaria que você contasse uma história curiosa sobre o MSX Soft. Seja de cliente, seja de... Você possa contar uma história curiosa. A MSX Soft não vendia só hardware, vendia software também, né? Tá no nome? Sim, a MSX Soft, ela não vendia hardware, ela não vendia MSX. Ela convertia MSX para 2.0 e vendia drives e as interfaces, os periféricos. O MSX em si não era a praia dela vender. Tá? A história curiosa da MSX Soft, rapaz, são tantas coisas interessantes, tá? Curiosa, até teria uma. A gente tinha lá um cliente, tá? Que hoje eu sou o cliente dele. Ele é urologista, por acaso? Dispensaremos os detalhes técnicos desse. Não, sem detalhes técnicos, bem resumido. Mas sempre quando ele chegava lá na loja, quando entrava na loja, todo mundo botava a mão nas costas. Eu não sei por que isso, mas tudo bem. Ninguém apertava a mão dele. Ainda mais que ele vinha do consultório direto para a MSX Soft comprar alguns produtos. Então, seria assim uma... Sabe, sei lá, vai ver se o cara lava a mão na hora disso aí. Né? Se usa luva, não usa, né? Mas por segurança, né? É uma questão de mão nas costas, tranquilo. Perguntar, você conheceu o seu Antônio da Ciência Informática? Ele ficava lá em São Cristóvão? Cara, o nome não me é assim completamente... O nome Antônio, tá? Não me é assim muito alheio.
Eu já cheguei a ouvir o Nasser falar, mas cara, eu ficava muito na parte superior, no mezanino, que era a área técnica. A parte ali embaixo o pessoal ficava vendendo, gravando disquete, vendendo, fazendo aquela pirataria oficiosa. Piraton House, os famosos Piraton House. Tivemos um episódio dedicado a isso também. Tá, não era. Ouçam. Antônio Caetano da Silva. É de São Cristóvão ainda. Não. Fênix Informática. Fênix Informática mais viva. É um termo mais vivo na minha memória, mas. Então pelo menos eu vou falar dele e do nome. Sim. Porque, se não me engano, ele era o melhor cliente, né? O mais pedia para transformar. Pedia muito mais barato. Quando o pessoal fazendo episódio que custava R$10, ela custava R$1 na casa dele. Era uma concorrência bem. Cara, isso, a parte de venda de software, né? Você justifica o preço pelo custo. Se você não produziu, o teu custo é o momento. Exato. Então, o Nasser tinha a loja dentro de uma galeria na 28 de setembro. Com certeza o custo dele provavelmente era mais alto do que o custo do nosso amigo que vendia em casa. Talvez isso aí já justificasse esses fatores financeiros aí. Gente, sério, Mário, foi um grande prazer, adorei a conversa, tenho certeza que todo mundo aqui se divertiu à beça. Eu também gostei de compartilhar algumas histórias interessantes com essa galera que mantém essa ideia de MSX ainda viva até hoje. Compre na loja do Reto Computaria camisetas como essa, como aquela que o nosso câmera está vestindo que vocês não estão vendo. retocomputaria.com.br, clique no loja, isso aí. Catinho. Gente, tchau.